Graça e paz, amados. Sente-se, vão ficar à vontade. Leitura da palavra, como a palavra é poderosa, um simples versículo que aparentemente tão pequeno, né? Rápido, breve na leitura da palavra, mas com uma profundidade imensa, né? E nós vamos ver o quão é profundo esse versículo. Meus irmãos, olha, na semana passada nós iniciamos uma série de mensagens que começou e vai ser ministrada em todas as nossas igrejas anglicanas no Brasil, Diocese de Recife, nesse período da Quaresma. Quaresma é um período onde nos preparamos para a Páscoa, é um momento de muita reflexão, é um momento de mais ainda buscarmos o relacionamento, a profundidade, a proximidade no nosso Deus, e é um tempo que nos ajuda muito em reflexão, em crescimento no Senhor. Para que isso tudo nos ajude e a gente vivencie juntos esse momento, nós iniciamos também, junto com essa série, a semana passada, um jejum coletivo, que vai mudando a cada semana, vamos modificando o objeto do jejum, mas o intuito principal é cada dia mais matar a vontade da carne para que o Espírito reine em nossas vidas. Junto também, para nos ajudar a tudo isso, nós iniciamos um devocional que ele foi escrito pelo nosso Bispo Miguel, especificamente para esse período e totalmente em cima dessa série de mensagem. Aliás, ele todo é baseado na série de mensagem a qual nós iniciamos. E essa série, como vimos a semana passada, obrigado meu irmão, ela se chama O que é que eu não posso deixar. Tem muita gente que deixa muita coisa do Senhor e não larga muita coisa do mundo, mas nós somos ao contrário, nós precisamos largar as coisas do mundo para nos apegarmos cada dia mais às coisas do Senhor. Então eu preciso refletir a cada dia mais o que é que eu não posso deixar. É tantas vozes, tantas coisas que tentam nos confundir, é um ruído diário que acontece, seja pela mídia falada, seja pela mídia assistida, seja pelo ambiente que vivemos, enfim, é tanto ruído que às vezes nos confunde e a gente fica meio que, o que é que eu não posso deixar nesse mundo, o que é que eu não posso deixar nessa vida, na realidade, para que eu possa cada dia mais estar vivendo a vontade do Senhor. Pois bem, em cima desse título, em cima dessa mensagem, nós iniciamos a semana passada, nós vimos que uma coisa que é essencial e que precisa ser a primícia de tudo, é que eu não posso deixar de me arrepender. Nós vimos a importância do arrependimento para todos nós. Nós vimos que o arrependimento, ela muitas vezes é uma reflexão tardia na vida de muita gente, mas é sempre melhor ser tarde do que negar e nunca vir a se arrepender. Nós aprendemos com a parábola do filho pródigo, uma parábola tanto conhecida, que o pecado ele escraviza a todos nós, mas o coração verdadeiramente arrependido nos leva cada dia mais a buscar o Senhor que é misericordioso e que nos liberta do pecado e nos restaura a uma nova vida. É nos braços do Senhor, nos braços do nosso Pai, que nós somos restaurados diariamente. Hoje nós daremos continuidade a essa série e vamos refletir outra coisa que é essencial, que nós não podemos deixar, que é a santificação. Depois que nós nos colocamos diante do Senhor verdadeiramente arrependidos, o Senhor nos perdoa, misericordioso que Ele é, e aí começa um processo em nossa vida, que é o processo da santificação, e nós não podemos deixar o processo da santificação em nossas vidas. O escritor de Hebreus, como lido agora há pouco pela ministra Marcília, ele diz: segue a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Entenda uma coisa de uma vez por todas: sem uma vida santificada, não se verá a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos reunidos em teu nome, te louvando, te adorando, vivendo uma comunhão na tua santa igreja. E te agradecemos, Senhor, pela tua poderosa palavra, porque a tua palavra ela é poderosa, ela cura, ela restaura, ela liberta, ela transforma. Queremos nesse momento te pedir, Senhor, vem Espírito Santo de Deus, vem em nossos corações, tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, olha, a santificação, ela é um chamado, e é um chamado inegociável para todos nós, para todos os cristãos. Não pense que a santificação é algo exclusivo de um líder, de um pastor, de um bispo. Não, o chamado é para todos nós. Todos nós somos chamados para uma vida de santificação. E não é uma opção, mas uma exigência divina para todo aquele que deseja ter uma comunhão com Deus e viver da maneira que o agrade verdadeiramente. No mundo que nós vivemos, nós somos constantemente tentados a renunciar à santidade para nos conformarmos com os padrões dessa sociedade, uma sociedade corrompida, uma sociedade perdida. No entanto, o apóstolo Paulo, ele já nos alerta a mim e a você. Lá em Romanos 12, versículo 2, ele diz: não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo: ei, não se amolde ao padrão desse mundo. Ah, porque as pessoas seguem assim, porque eles fazem assim, mas porque todo mundo faz, pastor, eu também tenho que fazer. Olha, eu cresci e eu não me esqueço nunca de quando eu fazia as coisas erradas, que minha mãe vinha me repreender, e eu respondia: mas todo mundo faz. A resposta dela era simples, e eu vou ser educado, porque ela dizia assim: você não é todo mundo. Se todo mundo comer esterco, você vai? Vê como eu fui educado, botei esterco, eu não disse merda. Perdão, terminei dizendo. Mas é a realidade. Ela dizia isso francamente: se todo mundo for fazer uma besteira, você também vai? Por quê? Porque nós não somos todo mundo, e nós precisamos entender que nós somos cristãos. Somos cristãos, somos separados, somos um povo separado do Senhor, somos diferentes do mundo. Então não se amoldem ao mundo. Mas porque todo mundo dá uma propinazinha ali para o guarda para se liberar, deixa todo mundo dar. Se você tem alguma coisa que está errado, pague o preço, mas seja honesto diante de Deus, viva os princípios. É só um exemplo de tantos no nosso dia a dia que a sociedade acha que é normal. É muito normal você não pagar 4 e pouco, eu não sei nem se ainda é 4 e pouco, da catraca de um BRT e subir ali onde é feito para entrar nos ônibus. Mas é normal, todo mundo sobe aquela rampinha sem pagar. Mas nós não somos todo mundo. O correto é entrar e pagar a passagem. É isso que nós devemos fazer, o correto no nosso dia a dia, das coisas mais simples que acontecem na nossa vida. Nós precisamos renovar e proteger a nossa mente. Pedro nos lembra em sua primeira epístola: sede santos, porque eu sou santo, disse Jesus. Então, porque Jesus é o nosso prumo, é a nossa régua, é Ele que nós seguimos, que nós olhamos e utilizamos como exemplo, e Ele nos ensina: olha, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado para que a gente não possa renunciar à nossa santidade. Deixar a nossa santidade vai significar com que nós nos afastemos de Deus, e isso vai comprometer o nosso testemunho como cristão. E quando se fala de santidade, algumas perguntas surgem naturalmente em nossas mentes.
Uma delas é por que a santidade ela é indispensável. Outra pergunta que surge é como é que nós podemos perseverar nesse caminho. Pois bem, essas e outras que vocês podem estar pensando aí sobre santificação, como é importante, vamos responder aqui em 5 pontos. Por que é que nós não podemos deixar a santificação? A primeira coisa que eu preciso entender é que eu não posso deixar a santificação porque é um mandamento de Deus para a minha vida. Ela é um mandamento de Deus. Ela não é uma instrução, ela não é uma orientação, não, ela é um mandamento de Deus. Como eu já falei anteriormente, a santificação é um chamado inegociável para todos nós cristãos. Não é pedido, não é uma instrução, meus irmãos. É um chamado para uma vida reta. É um mandamento de Deus para a nossa vida. Santificação não é uma escolha pessoal, mas um mandamento. Deus nos chama a vivermos de maneira santa, porque Ele é santo, Ele é o nosso padrão. 1 Tessalonicenses 4, verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quando ele fala aqui, se abstenha da prostituição, não é só sexualmente que ele está falando, é de tudo aquilo que nós nos corrompemos. Se afasta de tudo aquilo que tenta corromper vocês, sejam santos. É isso que o Senhor está querendo nos dizer. Deus deseja que sejamos separados, santo é isso, separado para Ele. Nós não somos, porque somos cristãos, separados do Senhor, nós não somos maiores ou melhores do que ninguém, mas somos filhos de Deus e precisamos viver diferente, de uma maneira diferente daqueles que ainda não conheceram a Jesus. Para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo chamado a ser apóstolo. Ele não vai fazer um serviço como apóstolo, ele não vai ser um momento como apóstolo, a viver como apóstolo. Paulo foi chamado a viver como apóstolo, assim como eu e você fomos chamados a ser, ou seja, a viver como santos, em santidade. E ser, ele precisa vir antes do fazer. Paulo era apóstolo antes de servir, fazer outras coisas. Nós precisamos entender que nós somos e precisamos ser santos antes de buscar servir ao Senhor em qualquer área, porque não tem a ver com o que fazemos, mas com quem nós somos. É o nosso caráter alinhado ao caráter do Senhor. Ele é a nossa referência. Por isso nós precisamos ser santos. Como é que eu posso fazer algo se eu não estou vivenciando algo? A conta vai fechar. Nós não podemos viver achando que fazemos a obra do Senhor. Viver achando que nós, eu estou aqui, eu estou amando o irmão, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu acolho o próximo, eu até participo de algumas obras aí, eu faço e sirvo ali na igreja. Então eu faço tudo isso aí, eu dou esmola, eu sirvo, eu faço umas coisas aí, enfim, eu pego os recursos e invisto aí em muita coisa, que massa, participo muito da obra do Senhor, que coisa boa. Mas acontece que muita gente que vivencia isso, em outras áreas de suas vidas, eles estão sujos, presos por uma vida de pecado. Muitas vezes tentam encobrir a escuridão do mais íntimo do seu ser, e Deus nos chama a viver em santidade. O verdadeiro cristão, ele não pode viver de qualquer maneira. Ele não pode viver de qualquer maneira, mas deve buscar
a pureza em todas as áreas da sua vida. Ele não pode só fazer alguma coisa tentando mascarar outra área, não. Ele precisa ser santo em todas as áreas da sua vida. E um grande exemplo era Daniel. Daniel foi um grande exemplo. O versículo 1 do capítulo 1 do seu livro, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu aos chefes oficiais permissão para se abster deles. Daniel estava lá, vivendo no palácio, estava lá comida, bebida, tudo ali à disposição, mas era ofertado a outros deuses, e ele disse: não, eu não quero participar de tudo isso, eu quero me abster disso aí, porque isso aí não agrada ao Senhor. Não adianta eu estar orando, não adianta eu estar vivendo outras coisas, se em outras áreas eu estou ali, dedicando a vida a outras coisas, a outros deuses, que não é o Senhor. Daniel e seus amigos na Babilônia, eles decidiram não se contaminar com os costumes pagãos, mesmo em uma cultura contrária a Deus. Eles permaneceram firmes em santidade. Será que tem alguma coisa parecida conosco hoje? Será que a nossa cultura ela não está totalmente contaminada? Nós precisamos, assim como Daniel, nos preservarmos, sermos firmes na santidade e não abrirmos mão, não negociarmos a nossa santidade com o Senhor. E aí uma pergunta se faz necessária para que vocês reflitam: minhas escolhas diárias, elas refletem a santidade que Deus exige de mim? Hoje, para cada tópico, tem uma pergunta reflexiva. Mas continuando, eu não posso deixar a santificação, porque a santificação me aproxima de Deus. É a santificação que vai me aproximar de Deus. Uma vez arrependido, eu começo no processo de santificação, e esse processo me leva cada dia mais para próximo de Deus. A Bíblia nos ensina que sem santificação ninguém verá a Deus. Isso significa que nossa comunhão com Ele depende de nós termos uma vida separada do pecado, meus irmãos. Olha o que o salmista disse. Ele faz duas perguntas e ele responde. O salmista diz lá no Salmo 24: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar, ou seja, na sua presença? E ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que é limpo e puro, esse vai permanecer na presença do Senhor. Deus não se relaciona com aqueles que vivem no pecado sem arrependimento. Santificação é estar em um processo contínuo de transformação, aproximando-se cada dia mais do caráter de Cristo. Nós vimos na semana passada, eu preciso me arrepender, e não é um toque de mágica, eu não mudo de uma hora para outra, mas eu começo a deixar o Espírito Santo nos modificar, me modificar, e Ele vai nos santificando cada dia. Eu vou permitindo, eu vou buscando, eu vou fazendo a minha parte para que Ele venha me santificando diariamente. É um processo, mas é incrível como as pessoas buscam fazer as coisas para tentar demonstrar a Deus que se preocupa com o próximo, com o avanço da obra, mas tentam viver situações que o Senhor abomina. É totalmente contra a cultura. Tenta fazer uma coisa de um lado e do outro, faz totalmente diferente daquilo que o Senhor espera. Pessoas que vivem em pecado, longe dos princípios do Senhor, e tentam barganhar com o Senhor com algumas ações. Ah, pastor, existe como existe pessoas tentando barganhar com o Senhor, e olha, isso se chama zombar do Senhor, porque acha que pode enganar o Senhor, né? Acha que pode mentir, enganar, esconder as coisas do Senhor. Meus irmãos, cuidado, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca.
Não leve sua vida em jornada dupla. E eu não estou falando daqueles que trabalham em 2 trabalhos para poder vir os recursos necessários para o seu sustento. Eu não estou falando das mulheres guerreiras que trabalham e depois chegam em casa, ainda tem a casa, os filhos, o marido para cuidar. É uma jornada dupla de trabalho. Esses são guerreiros, filhos amados do Senhor. Por isso Deus abençoa e segue trazendo provisão para a vida de todos vocês. Mas eu estou falando daquelas pessoas que levam jornada dupla na sua vida. São pessoas que até chegam em adoração, levantam suas mãos na igreja, parece aquela pessoa mais crente do mundo, mas só passar da porta já muda, já modifica. A sua vida lá fora é uma vida que ninguém conhece enxergar a presença de Deus. São pessoas que adulteram no seu casamento, pessoas que sonegam impostos, pessoas que nos seus negócios fazem negociações ilícitas. São pessoas que são ignorantes com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com os vizinhos. São pessoas que são escravos, presos numa vida de pecado, no vício do álcool, das drogas, da prostituição, da pornografia, dentre tantas outras mazelas que eu poderia estar citando aqui. São pessoas que tentam comprar a Deus, fazendo obra de Deus, mas levam uma vida longe de Deus no seu dia a dia. É querer zombar do Senhor. Sabe, meus irmãos, só a busca por santidade é que nos aproxima de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor constantemente e profundamente. Nós temos grandes exemplos de busca ao Senhor nas Escrituras. Dentre eles, dentre tantos que poderia citar, eu gosto muito de uma passagem de Moisés, que é retratada quando ele estava na presença do Senhor, quando buscamos o Senhor. O que acontece? Está lá em Êxodo 34, verso 29. Ao descer do Monte Sinai, Monte Sinai, com as tábuas do testemunho nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Você já imagina isso? Você gastar tempo na presença de Deus, e quando você sair da presença de Deus, você está com o semblante refletindo uma luz, que todo mundo ao olhar para você diz: que é isso? Tem alguma coisa diferente em ti? Era isso. O povo se assustou quando Moisés desceu, que olharam para o rosto dele, que resplandecia, porque ele estava na presença de Deus. É isso que acontece, meus irmãos. Moisés, ele buscava a presença de Deus e sua face brilhava com a glória do Senhor. Quando nós buscamos a Deus através de uma vida santificada, nós vamos sendo transformados e passamos a brilhar a luz de Deus em nossas vidas. As pessoas começam a olhar para nós e dizem: tem algo diferente nessa pessoa, tem algo diferente nessa casa. É o raiar, brilho do Senhor que habita em nós, porque nós buscamos cada dia o processo de santificação, cada dia nós vivemos na presença do Senhor. E aí eu faço uma outra pergunta para que você reflita: quanto tempo você tem investido na presença de Deus? O que em sua vida pode estar afastando você da presença de Deus? Vamos continuar, que o Espírito Santo está hoje trabalhando em nossas vidas, como sempre. Continuando, não posso deixar a santificação, porque a santificação é um processo contínuo. A santificação, ela é um processo contínuo. Não é algo que acontece em um momento, não é algo feito um passe de mágica, é um processo que começa e ela vai continuando. É um processo diário que vai fazendo com que a gente vá crescendo espiritualmente. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O Senhor que começou a boa obra em mim e em você, Ele vai continuar até os dias de Ele chamar você, os dias que Ele voltar. Ele vai continuar trabalhando em nossas vidas. Santificação, santidade,
não significa perfeição imediata, mas é um processo continuado na nossa vida. Nós somos moldados pelo Espírito Santo dia após dia. O primeiro passo, como vimos a semana passada, é uma rendição total ao Senhor. O arrependimento verdadeiro é uma metanoia, uma mudança de rumo, é uma nova direção, um novo caminho, uma conversão verdadeira. Esse é o primeiro passo, eu reconhecer e mudar, porque só reconhecer e não mudar não fez nada. Eu preciso me reconhecer, me arrepender e mudar. E quando eu mudo, eu começo um novo rumo, nova direção. E aí começa um processo, que é a fase da santificação. Nós buscamos a Deus diariamente, e Ele vai nos limpando de toda sujeira. Ele vai nos moldando em todo o nosso ser. Nosso caráter começa a ser moldado ao caráter de Cristo. E isso não acontece como um passe de mágica, mas em um processo trabalhoso, mas muito gratificante. Precisamos lembrar que nesse processo nós precisamos estar buscando insistentemente a santificação do Senhor, pois tenha certeza, meus irmãos, nós seremos o tempo todo tentados pelo inimigo. Ele não está satisfeito com a sua busca, com a sua mudança. Ele quer o tempo todo derrubar você, derrubar a sua família, derrubar o seu casamento, porque família é um retrato de Deus. Ele quer trabalhar para tentar derrubar você, fazer com que você desista. Ele vai querer o tempo todo estar mostrando tua velha vida e tentando te arrastar de volta para o que tu era antes. Mas nós aprendemos que quando entregamos nossa vida ao Senhor, tudo ficou para trás, e aquele que põe a mão no arado não olha mais para trás. O próprio apóstolo Paulo nos mostra que teremos luta, e como é importante saber disso, para que a gente possa buscar no lugar certo, na pessoa certa, as forças necessárias para nós vencermos. Olha o que Paulo relatou, escrevemos ao Romano, capítulo 7, 24, 25, os versículos. Ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Paulo está falando aqui da luta que ele mesmo sofria, da luta que todos nós sofremos, a carne e o espírito. Nós não podemos negar que vivemos em um conflito grande. O próprio Paulo, o grande servo de Deus, reconhecia as suas lutas internas, mas ele continuava firme, buscando ser transformado no Senhor. Meus irmãos, não queira se iludir, existe uma luta entre a carne e o espírito, e sabe quem é que vai prevalecer na sua vida? Aquele que você estiver alimentando mais. Se você estiver alimentando a carne, só vai reinar problema na sua vida, porque quem vai reinar é a vontade da carne. Agora, quando matamos a carne para que o Espírito reine em nossas vidas, a gente vai ver a abundância da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos, cada dia, matar a vontade da carne em um processo contínuo de santificação do Senhor. Precisamos entender que a busca pela satisfação requer de nós esforço. Pela santificação requer de nós esforço. Ela vai precisar que nós nos esforcemos, fazemos a nossa parte. Por isso que muita gente fica pelo caminho, por isso que muita gente termina desistindo, porque requer esforço, requer persistência.
perseverança. Mas olha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós somos o povo separado do Senhor. Nós somos a Igreja Anglicana Camaragibe, carinhosamente chamado Camará. E eu declaro hoje, em nome de Jesus, que se tem algum espírito de desistência, em nome de Jesus, nós desistimos de desistir. Se alguém aqui estava passando por isso hoje, entenda, desistir não é uma opção, porque nós desistimos de desistir. Nós somos cristãos, somos chamados a cooperar com a graça de Deus, para que Ele possa produzir em cada um de nós o fruto da santidade, nos trazendo uma nova vida. Amém? Em nome de Jesus, aleluia por isso. Entenda que quando buscamos viver assim, buscando a santificação diariamente, nossa vida e de todos ao nosso redor, ela vai sendo transformada pela ação do Espírito Santo. Quando nós vamos sendo transformados, é natural que nossa família vai sendo transformada junto conosco, e o Espírito vai reinando. Estamos ficando que nem Moisés, reluzente a brilhar a luz do Senhor. E aí eu deixo mais uma pergunta para a sua reflexão: você tem se permitido ser transformado por Deus diariamente? Você tem permitido que Deus venha trazer transformação na sua vida diariamente? Mas ainda, tem outra coisa que eu não posso deixar: a santificação. Em quarto lugar, porque a santificação é um testemunho para o mundo. A santificação, ela nos traz um testemunho de nós cristãos para o mundo. Como nós já vimos, vivemos em uma sociedade corrompida, e por isso a nossa santificação não é apenas para o nosso crescimento espiritual, mas também ela serve como um testemunho para todas as pessoas que ainda não conheceram a Jesus. Porque cada dia que as pessoas vão presenciando a nossa transformação, elas vão vendo a presença de Deus em nós. Ou vocês já não se depararam com alguém que veio, olhou para você e disse: tem algo diferente em você, você era assim, diferente, estás tão diferente. É um processo que Deus está trabalhando na tua vida, e esse é o momento de você falar de Jesus. Essa diferença é Jesus. É Jesus na minha vida. Depois que eu encontrei Ele começou um processo na minha vida, e Ele tem transformado a minha vida. E como assim? Não sei, só sei que foi assim. Não sei. Vamos lá experimentar? Vamos comigo para a igreja? Hashtag fica a dica. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando escolhemos viver em santidade, nós mostramos ao mundo que há um Deus real e poderoso, que é capaz de transformar toda e qualquer vida. Deus tem um padrão, meus irmãos, e é um padrão para todos nós, e esse padrão passa por todos nós termos uma vida santa que glorifique a Ele. Entenda uma coisa: a salvação que nos foi concedida quando nós aceitamos a Jesus não é apenas o único propósito. Ela não tem apenas como propósito perdoar os pecados, não, mas ela tem também o propósito de transformar eu, você, cada um de nós a cada dia na imagem e semelhança de Jesus. Para isso a santificação ela é fundamental, pois como já foi dito, sede santo, pois Cristo é santo. Na Bíblia nós vemos um grande exemplo dentre tantos, que é o de José. Que testemunho José tem de santidade? No verso 9, lá no capítulo 39 de Gênesis, nós vemos o seguinte relato: não há ninguém
nessa casa, José falando lá diante da patifua, não há ninguém nessa casa maior do que eu. Nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, José, então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Sabe qual é o detalhe nesse texto? Ele está falando com ela está tentando ele, no nosso linguajar aqui, ela está tentando o tempo todo pegar ele, fazer com que ele caia, fazer com que ele erre, e ele não fala nesse momento que como é que eu posso entregar você, eu vou ser trair o faraó, eu vou trair ele, eu vou trair meus pais, não, a preocupação principal de José era não pecar contra Deus. O que vem antes de tudo é Deus em primeiro lugar. Então lembre-se, quando você tiver perto uma tentação para você cair, se a tentação for, seja lá o que for, em primeiro lugar lembre-se que você vai pecar primeiro o Senhor. É o que José traz aqui. Isso o que é que eu vou fazer? Eu vou pecar contra o meu Deus? Ele recusou pecar contra Deus. Mesmo diante daquela tentação, a sua integridade fez com que Deus o exaltasse. A sua integridade levou ele a ser governador do Egito. Acima dele só o faraó. E não é a posição, eu sempre falo isso, muita gente, é porque ele chegou lá em governador. O principal é que ele foi o responsável por matar a fome de várias pessoas, porque lembre-se que uma fome assolou naquele lugar, e José foi o responsável de fazer com que milhares de pessoas não viessem a morrer de fome, inclusive seu pai e sua família. Que testemunho de integridade e fidelidade ao Senhor é José. E eu pergunto a você, seu testemunho tem refletido a santidade de Deus para as pessoas ao seu redor? A sua vida tem testemunhado a presença de Deus e a fidelidade a Deus no seu dia a dia? As pessoas estão testemunhando isso em você? Por fim, não posso deixar a santificação, porque a santificação nos prepara para a vida eterna. A santificação é ela que nos prepara para a vida eterna. É uma preparação para que nós encontremos a Jesus. Ele voltará, meus irmãos, e Ele vem buscar uma igreja pura e irrepreensível. Presta bem nesse versículo aqui contido em Efésios. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus não voltará para uma igreja conformada com o pecado. Não. Ele voltará para uma igreja onde o povo é zeloso e comprometido com a santidade. Nós precisamos buscar uma vida de santidade e estarmos atentos, conforme a gente vê na parábola das 10 virgens, escrita lá no Evangelho de Mateus. E eu vou ler brevemente aqui. Então, o reino dos céus, diz Jesus, a parábola de 10 virgens, para as pessoas entenderem sobre a importância de santidade e estarmos atentos. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram.
À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. Mas as insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês? Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Prudência é estar preparado. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, mas sabemos que quando Ele voltar, Ele vai buscar a sua igreja. Dessa importância de santificação. Apenas as que estavam preparadas entraram para o banquete do noivo. Que nós possamos estar vivendo uma vida de santificação, preparados para quando o noivo vier, nós pudermos participar do banquete com o noivo. E uma pergunta se faz necessário, e essa não só para que você reflita hoje, mas que reflita em todos os dias da sua vida, para que você permaneça em vigilância. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Você estaria pronta para encontrá-lo? Meus irmãos, nós não podemos renunciar à santificação. Não é algo opcional, é um requisito para todos nós vermos a Deus, para termos comunhão com Ele e para testemunharmos ao mundo. Portanto, o pessoal do louvor pode vir. Não podemos deixar a santificação, porque a santificação é um mandamento de Deus para a minha vida, não é opcional, é um mandamento de Deus, porque a santificação me aproxima você, nos aproxima de Deus, porque a santificação ela é um processo contínuo, não é um passe de mágica, não é algo no momento, é algo que precisa ser cotidianamente, porque a santificação é um testemunho para o mundo. A santificação mostra para o mundo que Deus existe e que Ele pode todas as coisas. E porque a santificação nos prepara para uma vida eterna, nos prepara para nós desfrutarmos do banquete na presença do noivo. Eu quero terminar refletindo com vocês nessa mensagem. Essa mensagem que nós vimos há pouco na carta de Paulo aos Efésios. Nesse contexto, dessa carta de Paulo aos Efésios, o pastor e escritor John Bevere, ele tem uma afirmação que nos faz refletirmos. Ele diz: a verdadeira santidade é um tópico muito atraente e importante. Jesus não está voltando para uma igreja contaminada e mundana, mas para uma igreja sem mancha, nem ruga ou qualquer coisa semelhante, conforme Efésios 5:27. Logo, diz Bevere, se é para uma igreja santa que Jesus está voltando, então eu quero definitivamente saber tudo sobre santidade. Se é para uma igreja santa que o Senhor está voltando, nós precisamos
viver uma vida de santidade diariamente. Igreja amada, entenda, processo de santidade, ela é diário. Então, passe essa semana refletindo, examinando a sua vida e pedindo ajuda ao Espírito Santo, que Ele possa estar revelando áreas da sua vida que precisam ser santificadas. Decida hoje mesmo viver uma vida santa. Evite na sua vida tudo aquilo que tem te afastado da santidade de Deus. Busque mais intimidade com Deus, através da oração, através da sua palavra. Busque mais a presença de Deus. Ore, peça ajuda a Deus e peça ajuda para viver uma vida em santidade. Peça para que Ele possa transformar o seu coração e fortalecer a sua fé. Que sua vida ela possa ser o reflexo da glória de Deus Pai em sua vida. Talvez você nunca tenha tomado uma decisão como essa. Chegou a hora, meus irmãos, de decidir ser santo, como Ele é santo. Enquanto o louvor tocar, eu vou estar aqui na frente. Se tem alguém conosco que ainda nunca entregou a vida a Jesus, esse é o momento. Aliás, todo momento é um momento. Nós não podemos viver uma vida longe do Senhor. Terei a alegria de estar orando pela sua vida. Baixe suas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque tu nos confronta para que a gente possa enxergar, Senhor, dentro de nós, do mais íntimo do nosso ser, aquilo que possivelmente estamos vivendo que não tem te agradado. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos enxergar e entender e tomar a atitude de eliminar de nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos limpando, vem nos purificando e continua, Pai, continua a nos moldar cada dia, alinhando o nosso caráter ao Teu, Senhor. Ajuda-nos, Jesus, pois nós queremos sim ter uma vida santa, pois Tu és santo, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.